Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Eu sou o irmão Moisés e no vídeo de hoje nós vamos ouvir a narrativa do livro de Êxodo, capítulo 15, 16 e o 17. Na versão bíblica, a mensagem Eugene H. Peterson, narrada pelo pastor Marcos Ribeiro. Êxodo, capítulo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram juntos ao Eterno esta canção. Canto com o coração ao Eterno. Que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Eterno é minha força, o Eterno é minha canção. O Eterno é minha salvação. Assim é o meu Deus, e vou contar isso ao mundo. Assim é o Deus de meu pai. Vou espalhar essa notícia por todo lado. O Eterno é guerreiro, eterno sob todos os aspectos. As carruagens e o exército do faraó, ele os lançou no mar. Seus melhores oficiais, ele afogou no mar vermelho. As águas agitadas do oceano os cobriram, afundaram como uma pedra no fundo do mar. Eterno, sua mão direita é forte e irradia poder. Sua forte mão direita esmaga o inimigo. Em sua poderosa majestade, ele despedaça seus inimigos arrogantes. Descarrega a chama do seu furor e os consome como capim seco. Ao sopro das suas narinas, as águas se ajuntaram. Águas revoltas ficaram represadas. Águas profundas viraram um atoleiro. O inimigo disse: eu os perseguirei e vou acabar com eles. Vou tomar o que é deles e assim me saciar. Puxarei minha espada e minha mão os deixará desnorteados. Mas sopraste com toda a força e o mar os encobriu. Eles afundaram feito chumbo nas águas imponentes. Quem se compara a ti entre os deuses, ó Eterno? Quem se compara a ti em poder, em santa majestade, em louvores que suscitam temor, ó Deus que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu, mas o povo que redimiste foi conduzido com amor e por misericórdia. Sob tua proteção foi guiado às tuas santas pastagens. Os povos se assustaram ao saber da notícia. Os filisteus se contorceram e tremeram. Até os chefes de Edom se abalaram, e também os poderosos de Moabe. Todos em Canaã entraram em pânico e esmoreceram. O pavor e o medo os deixaram desnorteados. Com um movimento do teu braço direito, tu os deixaste paralisados como pedras, enquanto teu povo atravessava o mar, ó Eterno, até que o povo que formaste tivesse atravessado. Tu o trouxeste e o plantaste no monte da tua herança, no lugar em que habitas, no lugar que criaste, no teu santuário, Senhor, que estabeleceste com as próprias mãos. Que o Eterno reine para sempre e por toda a eternidade. Os cavalos, as carruagens e os cavaleiros do faraó entraram no mar, e o Eterno fez as águas se voltarem contra eles. Mas os israelitas atravessaram o mar a pé, sem se molhar. Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a acompanharam, dançando com tamborins. Miriam dirigia o cântico que dizia: cantem ao Eterno, que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Eles viajaram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Chegaram a Mara, mas não havia condições de beber a água que havia ali, porque era amarga. Por isso deram ao lugar o nome Mara, amarga. E o povo foi reclamar com Moisés. O que vamos beber? Moisés clamou ao Eterno, e ele mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou-o na água, e ela se transformou em água doce.
Foi nesse lugar que o Eterno fixou normas e regras, e foi ali que começou a pôr Israel à prova. O Eterno disse: se vocês forem obedientes e atentarem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo aos seus mandamentos e guardando suas leis, então não atingirei vocês com as doenças que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno, aquele que cura vocês. Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas. Êxodo, capítulo 16. No dia 15 do segundo mês após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto. Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Você nos trouxe a este deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. O Eterno disse a Moisés: vou fazer chover pão do céu. O povo deverá juntar o suficiente para um dia. Eu os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com minhas instruções. No sexto dia, quando forem preparar o que recolheram, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: esta noite vocês saberão que foi o Eterno quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu suas reclamações contra ele. Saibam que vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Ele acrescentou: o Eterno dará a vocês carne para comerem de noite e pão pela manhã, pois ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações. Quando Arão deu as instruções a toda a comunidade de Israel, eles voltaram os olhos na direção do deserto. E ali estava a glória de Deus, visível na nuvem. O Eterno disse a Moisés: ouvi as reclamações dos israelitas. Por isso diga a eles: ao entardecer, vocês comerão carne, e de manhã terão pão à vontade. Assim, entenderão que eu sou o Eterno, seu Deus. Naquela noite, um grande número de codornas pousou no acampamento. Na manhã seguinte havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos como a geada cobria o chão do deserto. Os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a perguntar uns aos outros: Manu, o que é isso? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: isso é o pão que o Eterno providenciou para que vocês comessem. E estas são as instruções do Eterno. Juntem o suficiente para cada um, cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham o bastante para cada indivíduo de sua tenda. O povo de Israel começou a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros juntaram menos. Mas quando mediram o que haviam recolhido, não estava sobrando para os que haviam juntado mais, nem faltando para os que haviam juntado menos. Cada um havia recolhido a medida necessária. Moisés deu este aviso: não deixem sobrar nada para amanhã. Mas houve alguns que não obedeceram a Moisés e guardaram um pouco para o dia seguinte. E o que havia sido guardado ficou cheio de bichos e cheirava mal. Moisés perdeu a paciência com eles. Eles recolhiam o alimento todas as manhãs, o necessário para cada um.
Quando o sol ficava mais forte, ele se derretia. No 6º dia, juntaram o dobro de pão, cerca de 2 jarros por pessoa. Os líderes da comunidade foram relatar a mudança a Moisés. E Moisés disse: "O que o Eterno falou foi o seguinte: amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Eterno. Assem ou cozinhem hoje o que quiserem e guardem as sobras para amanhã." Eles guardaram o que sobrou para o dia seguinte, conforme Moisés havia ordenado. E dessa vez o pão não cheirou mal, nem criou bichos. Moisés disse também: "Agora comam. Este é o dia, o sábado do Eterno. Hoje vocês não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas o 7º dia é o sábado, e não haverá alimento para recolher nesse dia." Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada. O Eterno disse a Moisés: "Até quando vocês vão ignorar minhas ordens e instruções? Será que não percebem que o Eterno deu o sábado a vocês? Foi essa a razão de eu ter dado no 6º dia pão suficiente para 2 dias. Portanto, fiquem em casa no sábado. Ninguém saia no 7º dia." E o povo deixou de trabalhar no 7º dia. Os israelitas deram ao pão o nome de maná. O que é isso? Ele era esbranquiçado e parecido com a semente do coentro. O gosto era de bolacha com mel. Moisés deu mais instruções. "Isto é o que o Eterno ordena. Guardem um jarro cheio de maná, um homer, para que as futuras gerações possam conhecer o pão com que os alimentei no deserto, depois de tirá-los do Egito." Moisés disse a Arão: "Peguem um jarro e encham-o de maná. Coloque-o diante do Eterno. O maná deve ser conservado para as futuras gerações." Arão fez o que o Eterno havia ordenado a Moisés, separando um pouco de maná e guardando com as tábuas da aliança. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar à terra na qual se estabeleceriam. Eles comeram maná até chegar à fronteira de Canaã. Pelos padrões antigos, um homer corresponde à 10ª parte de um éfa. Êxodo, capítulo 17. Sob a direção do Eterno, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e avançou no caminho por etapas. Eles acamparam em Refidim, mas não havia sequer uma gota de água para o povo beber. E o povo exigiu de Moisés: "Dê-nos água para beber." Mas Moisés respondeu: "Por que estão me atormentando? Por que estão pondo à prova o Eterno?" Mas o povo estava com sede e passou a reclamar a Moisés: "Por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para cá com nossos filhos e nossos animais? Foi para morrermos de sede?" Moisés orou ao Eterno: "O que faço com este povo? Qualquer hora dessas, eles vão me matar." O Eterno disse a Moisés: "Ponha-se diante do povo e leve com você alguns dos líderes de Israel. Pegue a vara que você usou para tocar o Nilo e comece a andar. Vou acompanhar você até a rocha em Horebe. Quando chegar ali, bata na rocha, e dela jorrará água para o povo beber." Moisés fez o que Deus ordenou, e os líderes de Israel presenciaram tudo. Ele deu ao lugar o nome de Massá, lugar de prova, e Meribá, discussão, por causa da discussão entre os israelitas e porque eles puseram à prova o Eterno quando disseram: "O Eterno está ou não conosco?" Amaleque posicionou seu exército para lutar contra Israel em Refidim. E Moisés ordenou a Josué: "Escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei meu posto no alto do monte com a vara de Deus." Josué fez o que Moisés havia ordenado.
e preparou-se para lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur foram para o alto do monte, e sempre que Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Mas quando ele as baixava, a vantagem ficava com Amaleque. Mas Moisés acabou cansando. Então pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele se sentou nela e Arão e Hur ficaram segurando suas mãos, um de cada lado. Assim as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu exército na batalha. O Eterno disse a Moisés: escreva um relato desta batalha, para que Josué possa ler mais tarde, porque vou apagar a memória de Amaleque da face da terra. Moisés edificou um altar e deu a ele este nome: O Eterno, minha bandeira. E disse: viva o domínio do Eterno! O Eterno em guerra contra Amaleque, hoje e sempre. Se você chegou até aqui, deixe um glória a Deus nos comentários e se inscreva no canal para que você receba os próximos capítulos. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz. Amém.